Irmãos e irmãs, paz e bem. A religião dos cristãos tem marcas reais e profundas na história da humanidade. Jesus tinha amigos, ia a festas, gostava de conhecer novas pessoas. Enfim, tinha uma vida social como qualquer jovem de sua época. Hoje iremos a lugares que ele frequentava com seus amigos. Percorrendo a estrada entre Nazaré e Tiberíades, nos deparamos com a aldeia árabe de Kefar Cana, que a tradição cristã leva a identificar como Caná da Galileia, onde Jesus operou seu primeiro milagre, transformando a água em vinho durante um banquete de núpcias. Todavia, há controvérsias quanto à correspondência entre o lugar e o acontecimento. Com efeito, somente depois de 1500 é que os peregrinos referem-se especificamente a esta localidade. Eles nos dizem que havia um edifício chamado Sala das Bodas, um edifício que se encontrava em mãos dos muçulmanos. Os peregrinos achavam tratar-se dos restos de uma igreja antiga, construída pela imperatriz Helena. Ao centro, uma fileira de grandes colunas sustentava a abóboda do teto. No fundo, descia-se alguns degraus até um local subterrâneo chamado o Lugar do Banquete. E naquele lugar, talvez houvesse ainda algum vestígio dos jarros que foram enchidos com água, a água que Jesus transformou depois em vinho. As ruínas foram adquiridas em 1879 pelos franciscanos, que aqui ergueram uma pequena capela, substituída no início de 1900 pela igreja atual bem maior. As escavações iniciadas nos anos da custódia da Terra Santa permitiram identificar a existência de uma sinagoga hebraica do século V, da qual nos restam os pisos em mosaico e uma inscrição em aramaico dizendo: Bendita seja a memória de José, filho de Talhum, filho de Butá, e seus filhos que fizeram este mosaico. Que a bênção esteja sobre eles. Com as escavações de 1970, foram trazidos à luz uma capela funerária cristã do século VI, alguns ambientes domésticos da época de Jesus e os restos do edifício medieval mencionado pelos peregrinos. Apesar de o sítio não poder ainda contar com a segurança da autenticidade histórica e de a identificação de Caná da Galileia representar um desafio historiográfico e arqueológico, a parada no Santuário das Famílias Cristãs, na calma da aldeia rodeada pelos campos generosos que viram a passagem de Jesus, representa a ocasião para nos sentirmos todos convidados especiais daquelas bodas, de um fato ordinário da vida no povoado qualquer, que se tornou extraordinário por obra do Salvador. Em Caná da Galileia, Jesus presenciou o casamento. Com sua presença, digamos que ele abençoou uma jovem família. Abençoa com abundância marcada por esse vinho, e esse é o motivo pelo qual tantos peregrinos vêm aqui em Caná e, vindo para esse santuário, gostam de renovar suas promessas de casamento. Eles costumam rezar aqui pelas suas famílias, para que Jesus esteja presente nelas, para que Jesus lhes dê a abundância de seus dons, a abundância do seu Espírito. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. A 15 estádios de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, na encosta oriental do Monte das Oliveiras, Betânia representava a última parada para quem, provindo de Jericó, subia para a cidade. O povoado é um pano de fundo de 3 episódios evangélicos de grande ternura e força: o diálogo entre Jesus e Marta, a ressurreição de Lázaro e a ceia em casa de Simão o leproso. Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Marta, ocupada com os serviços, preocupa-se em dar a Jesus uma hospitalidade digna, enquanto Maria fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo.
Ela é a discípula perfeita. Aqui vemos que Marta é realmente prisioneira do modelo de mulher que a sociedade oriental impunha. A mulher era feita para o serviço. Jesus, ao contrário, vem para libertar a mulher e aceita que uma mulher seja sua discípula. Essa é uma novidade absoluta para o judaísmo. Os rabinos não aceitavam mulheres entre os discípulos, enquanto Jesus, sim, permite a Maria de ouvi-lo. Está sentada como os outros discípulos. A antiga Betânia corresponde à atual cidadezinha árabe de Al-Azarieh, do latim Lazarium, o nome que os cristãos deram ao povoado que, a partir do IV século, formou-se ao redor de uma gruta subterrânea, identificada pela tradição local como o túmulo de Lázaro, o amigo de Jesus, trazido novamente à vida 4 dias depois de morrer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. A ideia da ressurreição não era ainda muito reconhecida pelo Antigo Testamento. Temos somente 2 textos, um do livro de Daniel, outro do livro dos Macabeus, que aceitam a ressurreição dos corpos. E Jesus queria preparar seus discípulos para aceitar sua própria ressurreição dos mortos. Por isso, pouco antes da sua ressurreição, veio aqui para chamar novamente à vida o seu amigo. Desde o fim do IV século, o sepulcro de Lázaro podia ser alcançado do pátio que está em frente a uma grande basílica cristã com 3 naves, ritmadas por colunas e pavimentadas com mosaicos maravilhosos. No VI século, no mesmo eixo, mas ligeiramente a leste, foi construída uma nova igreja que mantinha a estrutura do primeiro edifício, que foi transformado em saguão. Permaneceu em uso durante vários séculos e, na Idade Média, foi reforçada de maneira consistente e decorada com mosaicos e pinturas. No século XII, os cruzados, por iniciativa da rainha Melisanda, edificaram sobre a Gruta de Lázaro, então transformada em cripta, uma nova basílica com 3 naves, entregue aos cuidados da vizinha abadia das monjas beneditinas, a cuja comunidade pertencia a Ivete, irmã da rainha. No século XV, a área foi totalmente incorporada a uma mesquita muçulmana, o que dificultou aos peregrinos cristãos o acesso ao sepulcro. Entre 1566 e 1575, a custódia da Terra Santa abriu então um novo acesso à tumba venerada, sem passar pela mesquita. Ainda hoje, 24 degraus levam a um saguão, de onde, através de uma abertura bem estreita no pavimento e antigamente fechada por uma pedra, penetra-se na câmara mortuária. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Betânia é também o lugar onde morava Simão, o leproso que convidou Jesus para jantar. Jesus aceitava com gosto os convites aos banquetes dos fariseus. Estamos acostumados a ver nos fariseus somente os inimigos de Jesus, mas Jesus também tinha muitos amigos entre eles e aceitava seus convites. E durante essa ceia, chegou uma mulher com óleo perfumado e ungiu os pés de Jesus. Os padres da igreja, quando comentam esse trecho, dizem: a casa é a igreja que deve ser preenchida pelo perfume de Jesus. O santuário moderno, edificado em 1954 pela Custódia da Terra Santa, conforme o projeto do arquiteto Barluzzi, foi transformado como museu funerário e encerra parcialmente as ruínas das antigas basílicas, trazidas novamente à luz pelas escavações arqueológicas. O sugestivo encontro entre a penumbra difusa e a luz que investe a cúpula torna límpida, brilhante e perceptível a esperança da ressurreição e da vida que aqui nos foi entregue pelas palavras de Jesus. Hoje, nos Caminhos da Terra Santa, conhecemos Caná da Galileia e Betânia. Na próxima semana, vamos continuar nossa caminhada para conhecer outros lugares onde Jesus esteve pessoalmente. Até lá!
ובכל נפשך